Segundo Crônicas 26:16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias foi um rei que começou bem, mas terminou muito mal. Ele reinou de 16 a 52 anos em Jerusalém. 36 anos, portanto. Depois de tanto tempo no poder e por ter realizado grandes feitos, ganhar guerras, edificar torres e construções, formar um grande exército, fabricar máquinas, sua fama chegou até muito longe. Ele achou que depois de tudo isso, tinha o direito de fazer o que estava fora de suas atribuições, ou seja, queimar incenso no altar do templo do Senhor. Provavelmente achou que aquilo era muito pouco diante do que ele tinha feito, do seu poderio. O seu coração estava exaltado, sua percepção foi atingida. Achava que podia tudo. Estamos diante de um assunto muito importante. O poder. Ele mexe tanto com as pessoas colocando-as numa zona de conforto tão grande, que esquecem quem elas são e até onde podem ir. 80 sacerdotes entraram no templo para repreender Uzias, mas ele não deu ouvidos. E estava indignado. Alguns poderosos, a maioria deles, não gostam de serem chamados à atenção e não podem ser contrariados ou corrigidos. Mas o próprio Deus foi contra ele e feriu com lepra. E isso durou até sua morte. Por causa da lepra, Uzias agora era cerimonialmente impuro para estar no templo. O fato de ter ficado leproso até o final de sua vida foi um recado de Deus para que ele não pisasse mais em sua casa. Até o próprio Uzias, quando percebeu sua doença, apressou-se em sair do templo. Deus sabe o porquê. Houve outro caso de um poderoso que tinha um orgulho exacerbado. Nabucodonosor. Esse ficou 7 anos vivendo como um animal, literalmente, mas se arrependeu, caiu em si e reconheceu o Deus Todo-Poderoso e o glorificou. Daniel capítulo 4. Mas a soberba de Uzias não dava mais lugar ao Senhor. Então, precisou ser substituído e isolado. No capítulo 6 do profeta Isaías, ele relata uma visão de cefarins que estavam no templo louvando e glorificando honrosamente a Deus. Eles temiam diante de sua glória. Mas Isaías nos dá um detalhe que isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Ele já havia sido substituído por Jotão, seu filho, mas sua presença, ainda que restrita e isolada por causa da lepra, era incômoda. O reino terreno podia estar em frangalhos, mas Deus estava mostrando para Isaías que o Deus de toda a terra estava vivo e glorioso, como sempre, e desde a eternidade. Uzias desprezava o templo, mas os serafins cobriam o rosto para não verem essa glória, cobriam os pés em sinal de reverência, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías foi até lá. Uzias já era morto. E teve seus lábios purificados e confirmado seu chamado para falar da parte de Deus. Tudo isso tinha como pano de fundo o fato da morte do rei Uzias. Não foi sem razão essa citação. Uzias se tornou um estorvo em Israel. Que nunca faltem sacerdotes corajosos que repreendam aqueles que se tornam repreensíveis e que Deus continue a agir para manter a glória e honra do seu nome, seja nas cerimônias, situações, reinos, governos, ministérios e tudo mais. Para alguns, ele pode parecer tardar, mas seu juízo e providência são certos. E seus desígnios não falharão. E que a história de Uzias seja um material didático para nós aprendermos a nos portar humildemente diante de Deus e suas ordenanças. Amém e amém.